Duas pessoas são vistas carregando uma mala muito pesada na estação ferroviária em Berlim. O que tinha dentro daquela mala e onde eles esvaziaram o conteúdo vai deixar a Alemanha toda chocada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Mariam Hosseini. Ela nasceu em 27 de setembro de 1986 no Afeganistão. Quando ela tinha 16 anos, os pais dela casaram ela com um primo que era 10 anos mais velho que ela. Para quem já conhece os vídeos aqui do canal, sabe que isso é muito comum de acontecer com pessoas que vivem nessa área. Então a Mary teve um casamento arranjado. Ela se casou com o Said Habib Hosseini, que era primo dela, em 2002. E a relação dos dois não era feliz, pelo menos para ela, tá? Porque o Said era um homem, sim, muito controlador e muito agressivo também. E juntos os dois tiveram dois filhos, um menino e uma menina. E a situação que eles viviam lá no Afeganistão era bem complicada, a família era muito pobre e eles pediram asilo para a Alemanha e esse pedido foi aceito. E em 2013, o Said pega o filho homem, que tinha aproximadamente 5 anos, e vai morar na Alemanha. A Mariam e a filha, que tinha aproximadamente 2 anos, ficam no Afeganistão por mais algum tempo. Até que, em 2015, as duas também conseguem o visto e vão para a Alemanha se juntar com o resto da família. Na Alemanha, tinham alguns parentes da Mariam que já estavam morando lá, tinham alguns tios, parece primos também, mas os pais dela não conseguiram o visto, tá? Eles ficaram no Afeganistão. E a Mariam tinha 7 irmãos, mas nem todos eles conseguiram visto para ir para a Alemanha. Então, só quem foi para a Europa foi a Mariam e mais 3 irmãos dela. Esses 3 eram homens e os 3 eram mais novos que ela. E 2 deles, que são esses aqui, vão ter um papel muito importante nessa história. Um deles se chama Yusuf Said Hosseini e o outro se chama Mahdi Said Hosseini. E como que era a vida da família lá? Bom, a Mariam e o marido primo dela e seus filhos, eles moravam em uma espécie de alojamento que é oferecido pelo governo da Alemanha para ajudar ali os refugiados. Esses irmãos dela vão morar por ali algum tempo também, mas depois eles vão conseguir emprego e vão acabar se mudando. O Yusuf, que eu vou chamar de mais velho, ele acaba se mudando para outra cidade, mas o Mahdi, que eu vou chamar de mais novo, ele continua morando ali em Berlim, muito perto da Mariam, e ele vai continuar controlando essa irmã. E quando a Mariam chega lá na Alemanha, bom, lembrando, ela chega lá usando hijab, né, cabelos cobertos, mas com o tempo ela vai entendendo que a vida na Alemanha é totalmente diferente, que as mulheres têm mais liberdade por lá, e é claro que ela vai querer isso para ela também. Então, com o passar dos anos, ela vai conseguir se divorciar desse marido primo aí. Em 2018, ela consegue se divorciar oficialmente dele, seguindo as leis lá da Alemanha, e ela sai do apartamento, vai morar em outro local que também era um alojamento lá para refugiados, e ela leva os filhos dela junto também, ou seja, o governo da Alemanha deu a guarda dos filhos para ela. Mas esse marido aí não ficou nada feliz, porque lá no Afeganistão ela era casada no civil e no religioso também, e o religioso conta muito. E até o dia que tudo vai acontecer, esse marido aí, ele nunca vai dar ali a permissão para ela se divorciar no religioso com ele. Ou seja, lá na Alemanha ela era divorciada, mas se ela voltasse para o Afeganistão, ela ainda era casada com esse marido primo. Mas agora que ela estava morando sozinha com os filhos, ela tira o hijab e começa a viver a vida como as alemãs viviam também. Ela começa a trabalhar e a vida dela vai melhorando cada vez mais. Os irmãos já estavam de olho nas atitudes dela, não gostavam do fato que ela estava vivendo como as alemãs. Mas apesar disso, esses irmãos estavam todo final de semana na casa dela. Enquanto eles estavam ali brincando com os sobrinhos, ela estava lá cozinhando, lavando as roupas deles e passando também. Bom, muitas testemunhas ali, vizinhos, perguntavam, né, e questionavam por que esse controle todo dos irmãos dela e tal, mas ela respondia que ela amava os irmãos, ou seja, a Mariam, ela nunca falou mal desses 2 irmãos. Mas com o passar dos meses, a Mariam vai acabar conhecendo um iraniano e os dois se apaixonam. Os dois vão começar a namorar ali, mas é tudo escondido, tá? Porque para esse iraniano
ela falou da questão dos irmãos lá, que eles não podiam saber, porque se eles soubessem do namoro, seria um problema muito grande. E com o passar dos meses ali, os dois começam a falar de casamento. Eles querem realmente se casar, só que eles começam a pensar, né, como é que a gente vai fazer para contar para os irmãos, né, sem eles ficarem zangados. Bom, vai passando o tempo, mas o que eles não sabem é que os irmãos já descobriram sobre esse namoro secreto aí da Marianne. Então aqui nós já chegamos no ano de que tudo vai acontecer, tá? Que é o ano de 2021, esse caso é bem recente. Bom, a Marianne estava para fazer 35 anos aí nessa época e o filho menino dela estava com 13 e a menina estava com 10. E 2 semanas antes de tudo acontecer, lembra que os irmãos iam lá na casa dela direto, né, para visitar. Eles foram lá e estavam brincando ali com os sobrinhos e eles fizeram uma brincadeira meio suspeita. Eles queriam medir e pesar todos eles. Então tiraram ali, né, quanto cada um media de altura e tal, e quanto cada um pesava, e chamaram a Marianne também para se juntar ali na brincadeira, tiraram a medida dela e o peso também. Depois disso aqui, vai passar somente alguns dias e os irmãos chamam ela para ir lá no apartamento onde o irmão mais novo morava, porque eles falaram que eles conseguiram um apartamento para ela morar. Que era uma coisa que a Marianne já queria fazer faz tempo. Ela queria sair daquele alojamento lá dos refugiados, porque lembrando, ela já trabalhava nessa época, né? Ela tinha o seu próprio dinheiro e ela podia bancar um outro apartamento. E esses irmãos falaram, a gente conseguiu aí um apartamento para você alugar, então vem aqui que a gente vai te contar tudo. Então no dia 13 de julho de 2021, a Marianne sai de casa de manhã, bem empolgada lá com essa notícia e vai se encontrar com os irmãos. Chega a noite e os filhos dela estão sozinhos em casa e a Marianne não volta. Os amigos e os vizinhos também começam a ficar preocupados e começam a procurar ela, né? No próximo dia, não conseguem encontrar. Ali no próximo dia também os dois irmãos se juntam a esse grupo para tentar procurar por ela, mas nada da Marianne. Até que no dia 15 de julho de 2021, 2 dias depois dela desaparecer, que finalmente eles registram um BO dizendo que ela está desaparecida. E a investigação dessa polícia aqui, ela é muito boa pra gente estudar, sabe? Eles pegaram todos os detalhes mesmo. Bom, a primeira coisa que eles vão fazer é investigar ali o telefone dela. Realmente, naquele dia, ela foi lá no apartamento do irmão e depois dali ela desapareceu. Eles começaram a também interrogar ali os vizinhos. Lembra que ela morava ali no alojamento de refugiados, então pessoas que vieram dessa mesma área, onde atos em nome da honra são muito comuns de acontecer. Então sim, a polícia começa a desconfiar dos irmãos e começam a investigar câmeras de segurança e tal. Eles conseguem descobrir que os irmãos, um pouco antes de tudo acontecer, eles entraram na Primark, que é essa loja de produtos para casa, e tem roupa também, vende um monte de coisa lá. E lá eles compraram uma pá, luvas e uma mala preta grande. E no dia que ela desapareceu, eles pegaram um táxi saindo de Neukölln e foram até a estação ferroviária. Eles foram vistos também pelas câmeras entrando na estação e estavam carregando uma mala preta grande, a mesma que eles compraram lá na Primark, que parecia estar muito pesada, porque na maioria do tempo eles não estavam puxando com as rodinhas. Os dois estavam carregando juntos. Depois eles entraram e sentaram ali com a mala do lado, esperando o trem chegar, e depois eles são vistos entrando no trem às 17h52. Lembrando que a Marianne desapareceu na manhã daquele dia. Eles viajaram de trem e ali onde eles chegaram era um local muito perto da onde o irmão mais velho morava. Bom, com todas essas informações aí de uma atividade bem suspeita que os dois fizeram, a polícia da Alemanha consegue prender os dois no dia 3 de agosto de 2021. Continuando as investigações, a polícia pega o telefone dos dois irmãos e começa ali a investigar. Eles descobriram que na noite anterior do desaparecimento da Marianne, eles pesquisaram na internet sobre preços de mala e malas que suportavam até 70 quilos, que era aproximadamente o peso que a Marianne tinha. Lembra lá do jogo que eles fizeram, né, para tentar descobrir o peso de todo mundo. Bom, essa informação do jogo
a polícia também conseguiu com os próprios filhos da Marian, que contaram ali que eles tinham feito aquela brincadeira, os tios, né, 2 semanas antes de tudo acontecer. Então aqui o quebra-cabeça estava quase completo, né, mas precisava ainda encontrar os restos dela. Bom, eles continuam ali investigando os amigos da Marian e passam a investigar também os amigos dos irmãos. E aqui que a polícia consegue descobrir que o irmão mais velho, ele tinha uma amante, muito honrado, né, senhor? Bom, ele namorava com uma mulher que era casada e essa mulher foi lá dar o depoimento para a polícia. Ela conta que o irmão tinha ameaçado ela várias vezes lá e que ela sabia de tudo o que aconteceu com todos os detalhes e ela conta para a polícia que realmente os irmãos tiraram a vida da Marian e que eles teriam enterrado ela em outro local e essa mulher, ela tinha as informações exatamente aonde que a Marian estava. Bom, a polícia vai lá nessa área que é uma área de floresta e que ficava muito perto da onde o irmão mais velho da Marian morava. Então, realmente, no dia 5 de agosto de 2021, eles encontraram em uma cova rasa de aproximadamente 55 centímetros de profundidade os restos da Marian. Bom, ela estava com os braços amarrados para trás, assim, com fita adesiva. Tinha fita adesiva também na boca dela e no nariz. Além disso, tinha um corte muito grande aqui e tinha um saco azul que estava na cabeça dela. Então a polícia começou também a fazer o exame ali nela e eles descobriram que nessa fita, eu não sei se foi a fita que estava no braço ou que estava na boca, mas tinha um pedacinho de luva que estava grudado na fita ali. Deve ter acontecido porque a pessoa, né, que colocou ali estava de luva e o adesivo rasgou assim a luva e acabou ficando esse pedacinho ali. Eles fizeram o exame nesse pedacinho de luva e eles conseguiram encontrar uma amostra de DNA na luva e compararam com os irmãos e era um resultado positivo com o irmão mais novo. Então foi provado ali que o irmão mais novo estava ali realmente envolvido nesse caso. Os dois estavam presos e a polícia apresenta todas as provas para pedir a confissão deles. Eles negaram tudo e deram desculpas, tipo, a mala estava pesada demais porque tinha uns objetos pesados lá dentro. Só que a informação deles também não batia, porque eles, claro, interrogaram os dois separado e um dos irmãos dava uma lista ali de coisas que tinha na mala e o outro irmão dava uma lista totalmente diferente ali de coisas que tinham dentro dessa mala. E durante esse interrogatório aí, lembrando, sem confessar, tá? Os dois falaram, não, a gente é inocente, nós não fizemos nada disso aí, a gente estava viajando de trem, não tem nada a ver essa coisa, não tinha ninguém aqui na nossa mala. Bom, mas mesmo assim, um deles ainda solta uma frase que é inacreditável, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Nós tratamos mulheres diferentes de como vocês tratam. A mulher é como um escravo e faz o trabalho de casa, cozinha e cuida dos filhos. Comentários sobre isso? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar dessas palavras aqui ignorantes desses irmãos. Tem uma lista inteira aqui de atos em nome da honra no meu canal já, tá? Assiste essa playlist aqui que vocês vão ficar de queixo caído com cada caso. O julgamento vai iniciar no dia 2 de março de 2022. Os dois continuam se declarando inocentes. E durante esse julgamento vão ser chamadas várias testemunhas. Entre as testemunhas estava também o ex-marido primo, só que ele conseguiu um direito ali de não testemunhar na hora do julgamento, tá? Então ele não falou nada. Agora, fora isso, tinha um depoimento muito importante naquele julgamento que foi a melhor amiga da Marian. Ela contou tudo que a Marian passava lá com os irmãos e tal, e ela deu uma informação além ainda que é muito, mas muito triste e é muito comum de acontecer nesses casos. Ela fala que depois de tudo acontecer, e a família da Marian, lembrando, ela tinha outros, né, membros da família lá, tios e primos morando na Alemanha, ninguém foi no funeral dela, tá? Tava totalmente vazio, só tinham amigos e conhecidos da Marian lá. E só para vocês entenderem um pouco mais sobre esse julgamento aí, porque eles foram realmente julgados como duas pessoas que cometeram um ato em nome da honra. O que é o ato em nome da honra, mais ou menos como que acontece? Bom, a Marian estava morando na Alemanha, ela tirou o hijab, lembra? Ela se divorciou do marido e ela começou a namorar com outro homem que não era uma aprovação da família, ou seja, a família não arranjou
aquele namorado para ela. Então, na cabeça dessas pessoas que, na minha opinião, é um pensamento muito, mas muito ignorante, ela tendo feito todas essas coisas, ela teria desonrado a família inteira, porque é a mulher que segura a honra da família. Ou seja, a Marian fez algo que eles consideram errado, mas se fosse feito por algum homem, lembrando, o irmão dela namorava uma mulher casada, né? O homem não tem nada a ver com honra, tá? Quem segura a honra é a mulher. Então, o homem pode fazer tudo de errado, mas a mulher não. Então, na visão deles, ela teria desonrado a família inteira, e para que a honra da família fosse então restaurada, eles precisam eliminar essa pessoa, realmente tirar a vida dessa pessoa. E geralmente quem faz isso é um integrante da própria família. Mas então o que a polícia acredita que aconteceu naquele dia? Como a Marian tinha feito todas essas coisas, os irmãos combinaram de tirar a vida dela, ou seja, eles compraram a mala antes, pensaram, né, fizeram tudo isso pensando muito tempo antes o que realmente eles iam fazer. E naquele dia eles atraíram ela para casa deles, e um deles segurou e amarrou ali com fita aqui, né, e fita na boca também. Enquanto isso, o outro segurou algo no pescoço até ela parar de respirar, e além disso ainda, eles foram e cortaram aqui, porque nesses casos é muito comum também deles tirarem essa parte de cima e passearem com aquilo como se fosse um troféu. Não foi o caso deles, tá? Mas eles tentaram realmente tirar a parte de cima, e então, depois de tudo acontecer, colocaram naquela mala, viajaram até outro local e esconderam, né? Enterraram ela num local onde eles acreditavam que a polícia não iria encontrar. No julgamento, então, inicialmente, os dois não tinham confessado, mas vai passando o tempo, esse julgamento foi bem longo, tá? Foram vários dias de julgamento, e o irmão mais velho, no final das contas, ele decide confessar. Só que ele passa uma versão totalmente diferente da que a polícia acredita que aconteceu. Na versão dele, ele fala que ele estava dentro de casa, no apartamento, com a Marian, conversando com ela, e que o irmão mais novo teria saído ali do edifício para ir fumar um cigarro lá fora. Enquanto isso, ele fala que ele estava discutindo com a Marian porque ela não estava mais enviando dinheiro para a família deles lá no Afeganistão. Ou seja, ele tentou tirar o negócio do ato em nome da honra aqui, para ficar menos cruel, sei lá eu, mas enfim, ele não falou lá da história do namorado nem nada. E ele conta que eles começaram a brigar e ele ficou muito nervoso e, sem querer, acidentalmente, ele segurou na garganta dela até ela parar de respirar. E ele fala que o irmão mais novo não tinha nada a ver com isso, mas ele chegou depois, e que o irmão mais novo teria somente ajudado ele a se livrar ali dos restos depois. Bom, o advogado do irmão mais velho vai pedir uma sentença máxima de 5 anos de cadeia, porque ele fez tudo isso acidentalmente ali no calor do momento. E o advogado do mais novo vai alegar que o cliente dele é inocente e vai pedir que ele seja absolvido do caso. E um tempo depois sai a sentença dos dois, tá? Em fevereiro de 2023, os dois foram considerados culpados e os dois pegaram uma pena de prisão perpétua. Logo depois disso, os advogados deles entraram com um pedido de apelação que ainda está correndo na justiça, mas eu acredito que isso aqui não vai dar em nada, tá? Porque a polícia da Alemanha fez um trabalho assim exemplar, e eles tinham todas as provas, eles conseguiram explicar como que aconteceu tudo nos mínimos detalhes. Bom, mas agora vamos falar sobre os filhos da Marian, o que aconteceu com eles. Bom, os filhos ficaram com o pai mesmo, né? Com o ex-marido primo lá. Eu espero que eles fiquem bem, né? Não sei o que vai acontecer com eles. Bom, e sobre o namorado da Marian, ele deu uma entrevista depois de um tempo para um jornal de lá. Essa aqui foi uma foto nesse dia que ele deu a entrevista. Ele tá sempre de costas, nós não sabemos o nome dele e a identidade dele foi preservada, porque lembrando que atos em nome da honra,
às vezes são feitos não só pela família, tá? Mas pela comunidade também. Então, pelo fato de ele ter testemunhado ali contra os irmãos, então é muito perigoso para ele, e se eles realmente descobrirem a identidade dele, é capaz que alguma coisa de ruim aconteça com ele também. Bom, durante essa entrevista, ele pede que esses casos sejam divulgados, porque divulgando dificulta os agressores a agir. Essa entrevista foi recente, então ele ali continuava muito abalado, mesmo depois de 2 anos, né? Mas ele diz que seguiu em frente e que está namorando com uma outra pessoa e que está tentando aí fazer a vida dele novamente feliz. Agora, uma outra informação sobre o irmão mais velho. Vocês lembram que eu falei que tinha um irmão mais velho, o Jamal, que também morava lá na Alemanha? Bom, na época que tudo aconteceu, esse Jamal, que era mais velho dos dois ali, mas ele era mais novo que a Marian, ele estava preso, tá? Então ele nunca foi acusado de nada porque ele estava no presídio. Só que depois de um tempo, a polícia conseguiu descobrir, ou não descobrir, mas ter algumas informações ali de que talvez ele também estava envolvido ali no caso e que ele teria dado a ordem para os 2 irmãos mais novos cometer o ato. Mas antes de eles conseguirem julgar ele, aconteceu uma coisa muito estranha. Em outubro de 2022, o Jamal foi encontrado sem vida na sua cela. Ele estava lá pendurado. Agora, sabe por que eu sempre peço para vocês compartilharem esse tipo de vídeo de atos em nome da honra? Compartilhe esse vídeo para mim, tá? Muito importante que a gente mostre essas histórias para mais e mais pessoas. Primeiro porque a gente mostra como que é o modus operandi ali, né? A gente consegue, com esses vídeos, com todas as histórias que a gente assiste aqui, vocês veem que é quase a mesma história. Então a gente sabe mais ou menos como que funciona e nós podemos identificar possíveis vítimas aí que estão em perigo ao redor do mundo. Tem um filme muito antigo que eu assisti, que é do caso da Soraya. Esse caso eu já contei aqui no canal, vão assistir também, que é muito interessante. E a própria produção desse filme aí fez entrevista com várias pessoas da mesma região, e as pessoas de lá falavam o quão importante era o filme para mostrar para as próprias pessoas lá do país o quão sem sentido era esses atos em nome da honra e o quão destruidor é para toda a família. Então, compartilha, tá? Sempre compartilha esses vídeos aqui para mim. Se você ficou aqui até o final, eu agradeço muito se você curtir o vídeo e também deixa um comentário aqui para mim, para me ajudar a crescer cada vez mais esse canal aqui para vocês, tá? E se você não for inscrito no canal, ainda se inscreve, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.